Boa noite, pré-vestibular. Nossa videoaula de hoje vai ser sobre colocação pronominal, conteúdo visto na última aula. Vamos voltar lá naquela aula, hoje fazer um reensino, uma revisão. Então, o que é colocação pronominal? É a colocação dos pronomes átonos em torno do verbo. Então nós temos três ocorrências. Quando vem antes do verbo, próclise. Quando vem no meio do verbo, exóclise. Depois do verbo, ínclise. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aqui, ó, um exemplo claro. Então, o que a gramática rege. Então, a gramática normativa, o que ela manda é a colocação pronominal. Dê-me um cigarro. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira. Então, isso aqui é o modo que todos, no dia a dia, se comunicam. Então, é sem essa colocação. Ó. Ele diz, me dá um cigarro. Então, ele fez a colocação pronominal de maneira incorreta. Então, a gramática manda, dê-me um cigarro. E no dia a dia, nós brasileiros deixamos de fazer o emprego dos pronomes átomos de maneira adequada. Então, acostumamos, né? Comunicar dessa forma. Então, me dá um cigarro, me busca. E é a maneira, para a gramática, é a maneira errada. Então, vamos lá, a primeira ocorrência, ínclise. Então, aqui o pronome é depois do verbo, o exemplo, empreste-me o livro, por favor. Então, a colocação, eu não posso começar uma frase, um período, com um pronome átomo. Então aqui, para ocorrer a próclise, eu tenho que ter um fator de atração. Eu não tenho esse fator de atração. Então eu vou olhar se o verbo está no futuro. O verbo não está no futuro. Então, a ínclise. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Observação, com os verbos no futuro, presente ou pretérito. A mesóclise, ela vai ocorrer quando não tiver fator de atração. Se tiver o fator de atração, vai ocorrer a próclise. Não tem fator de atração. Eu olhei se o verbo está no futuro. Está no futuro. Então, mesóclise. Exemplo. Encontrá-la-ei em breve. Então, te buscarei assim que puder. É a maneira como falamos, nos comunicamos no dia a dia. Mas é a maneira errada. Então, buscar-te-ei quando puder. Próclise. Pronome antes do verbo. Esse aqui, ó, sempre será obrigatório quando existir o fator de atração. Olhei a frase, achei o verbo, tem o fator de atrativo? Próclise. Não tem o fator de atração? Eu vou olhar se o pronome, o verbo, está no futuro. Está no futuro? Mesóclise. Não está no futuro? Sobra a ínclise. Então, nossa missão é o quê? Saber as palavras que exercem o fator de atração. São 6 grupos. Vamos conhecê-los? Primeiro grupo, todos os pronomes, com exceção dos pronomes pessoais caso reto. Então, todos os pronomes. Exemplo, ninguém o via mais. O verbo via. Antes desse verbo, ninguém. Então, o pronome não é pronome pessoal, do caso reto. Fator de atração. Sem discutir. Quem te desrespeitou? Verbo desrespeitou. Pronome quem. Não é um pronome reto.
fator de atração. Nada me fará desistir. Nada, pronome, não é um pronome reto. Exerce fator de atração. É obrigatório ocorrer a próclise. Isso me deixou irritado. Isso, um pronome. Exerce fator de atração. A ocorrência, então, tem que ser a próclise. Segundo grupo, todos os advérbios, sem exceção. Nunca amei tanto. Então, nunca te amei. Nunca, um advérbio de negação. Como te encontro? Como, um advérbio. Não te vejo há muito tempo. Verbo, vejo. A palavra, eu achei o verbo, vou olhar a palavra que está antes. Não, advérbio de negação. Ocorrência, aqui o advérbio exerce o fator de atração. Então, é obrigatório ocorrer a próclise. Não me arrependo de nada. Não, palavra negativa, advérbio. Arrependo, o verbo. Esse não exerce o fator de atração, então vai puxar o pronome átomo para antes do verbo. Orações subordinadas, conjunções subordinadas, exercem fator atrativo. Então, exemplo, a proporção que se afastava, todos choravam. Darei o recado caso a encontre. Então, todas as conjunções subordinadas são atrativas. Palavra que, acho que nos veremos em breve. Então, toda vez que aparecer a palavra que, ela é atrativa, exerce o fator de atração. Ele diz que chamou de patriarca. O verbo chamou, antes do verbo que. Então, a palavra atrativa. Obrigado a ocorrer a próclise, é obrigatório. Quinto grupo, frases optativas e exclamativas. Então, frases que exercem desejo ou frases exclamativas. Deus te abençoe, é um desejo. Como te atreves? É uma frase exclamativa. Verbo, expressão em mais o verbo no gerúndio. Em se tratando de Brasil, tudo é possível. É expressão em mais o verbo no gerúndio, terminado em NDO. Ideia de continuidade. A ação está continuando. Ó. Em se tratando do Brasil, tudo pode. Não esquecer, gerúndio terminado em NDO, ideia de continuidade. Estudando, andando, viajando, brincando. Agora, atenção. Tem que tomar cuidado com essa atração facultativa. Por quê? Aqui os pronomes retos e substantivos, eles podem ser atrativos ou não. Ele lhe entregou a carta. Ó. Então, pronomes retos e substantivos. Pronome pessoal aqui, ó, pronome reto, ele pode ser atrativo ou não. Pode ficar ele lhe entregou a carta ou ele entregou-lhe a carta. No primeiro, ele vai exercer a atração. No segundo, não. O ladrão se sentiu mal. Ladrão, substantivo. Então, pode ser atrativo ou não. O ladrão se sentiu mal. Aqui ele está exercendo esse fator de atração. Ele está atraindo. Está correto. O ladrão sentiu-se mal. Substantivo, ladrão. Aqui ele não está fazendo função atrativa. Então aqui pode ser depois que vai estar correto também. Então o ladrão se sentiu mal. O substantivo fazendo aquele fator de atração. O ladrão sentiu-se mal. Aqui ele não está fazendo a função atrativa. Obrigado pela atenção de todos. Nossa aula hoje se encerra por aqui. Eu vou postar uma lista de exercícios.
Semana que vem eu vou vir novamente com a videoaula, fazendo correção desses exercícios. A lista passada e essa que eu vou postar. Então até semana que vem na nossa videoaula. Tchau, tchau a todos.